Lições de anestesia do Dr. Geraldo Alckmin. Começa agora JBR News. Minha especialidade é anestesia. Com essa frase bem-humorada, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, resumiu muito bem no programa de Ana Maria Braga na TV Globo na quinta-feira o trabalho que ele fez nesses últimos dias para diminuir os efeitos do tarifaço ameaçado por Donald Trump no Brasil. O que Geraldo Alckmin fez nesses dias foi realmente um trabalho de anestesista, porque ele conseguiu diminuir a dor desse tarifaço para nós aqui brasileiros, com o trabalho que ele fez. Donald Trump soltou a lista do tarifaço com quase 700 exceções, quer dizer, boa parte daqueles produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, que estavam ameaçados de ter uma sobretaxação de 50%, foram excluídos dessa lista. E aí, isso é muito parte desse trabalho que Geraldo Alckmin fez, de uma forma que ele explicou e que a gente até tinha antecipado aqui há alguns dias no JBR News. Diante do fato de que não havia a possibilidade de negociação pelos canais normais políticos e diplomáticos, Alckmin então procurou estabelecer uma pressão pela via empresarial sobre o governo dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, Alckmin teve mais de 100 conversas diferentes com empresários, reuniu-se com mais de 100 empresários ou representantes, associações, instituições que representam os vários setores do empresariado para trabalhar essa estratégia. Como ele não dava para negociar pelas vias políticas e diplomáticas, ele negociou por essa via empresarial, tanto com empresários do Brasil como com empresários dos Estados Unidos, de uma forma na qual, enfim, era preciso fazer o governo dos Estados Unidos se convencer de que esse tarifaço, se ele atingisse toda a lista de produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, isso provocaria prejuízos para o Brasil, mas provocaria também fortes prejuízos para os próprios Estados Unidos. E aí foi então feito esse trabalho no qual os empresários, pelas vias que tem lá nos Estados Unidos, começaram a pressionar o governo de Donald Trump para conseguir convencer esse governo de que um tarifaço total de todos os produtos seria um tremendo tiro no pé na economia dos próprios Estados Unidos. E o caso do mercado de aviões, do mercado aeronáutico nos Estados Unidos, é um excelente exemplo para a gente explicar como isso, se tivesse sido feito, prejudicaria fortemente a economia lá dos Estados Unidos. A aviação regional norte-americana, ou seja, as pequenas linhas que entram ali pelo interior dos Estados Unidos, os pequenos aeroportos, essa aviação regional norte-americana, ela é muito dominada pela Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, empresa brasileira que produz aí aviões aí de vários tipos. Há uma determinação legal nos Estados Unidos de que para operar em alguns desses aeroportos menores, esses aviões têm que ter no máximo 39 toneladas. E por aí, por razões comerciais, porque menos do que isso comercialmente não faria muito sentido, os aviões que operam essas linhas precisam conseguir transportar um número maior do que 50 passageiros de cada vez. Quem fabrica aviões que transportam mais de 50 passageiros e tem menos de 39 toneladas?
a Embraer. A Embraer é a empresa do mundo com maior capacidade, com maior número de aeronaves que tem essas características. E aí, por isso, ela domina esse mercado. Para se ter uma ideia, a maior empresa de aviação regional dos Estados Unidos, a SkyWest, ela possui 265 aviões E175, que é um dos modelos da Embraer. É essa linha E1, a linha da Embraer, que produz esses aviões, que tem esse peso de menos de 39 toneladas, com essa capacidade de transporte de mais de 50 passageiros. Então, a SkyWest tem 265 aviões E175, que é mais da metade da frota total de aviões da SkyWest, que é de 502 aeronaves. Ou seja, isso mostra a importância desses aviões da Embraer ali. Se a SkyWest resolvesse com o tarifaço, se o tarifaço atingisse o mercado aeronáutico, se ela resolvesse que não ia mais comprar aviões da Embraer porque eles ficaram muito caros, ela já tem 265 aviões da Embraer e ela precisa manter esses aviões, então ela precisa comprar peças de reposição para esses aviões que ela já tem da Embraer. Se o tarifaço atingisse essa área, as peças de reposição desses aviões iam ficar mais caras, né? E aí a SkyWest naturalmente transferiria para as suas passagens, para o custo das passagens aéreas, o aumento do custo que ela ia ter na manutenção da sua frota de aeronaves. As passagens aéreas iam ficar mais caras nos Estados Unidos e isso ia onerar o consumidor dos Estados Unidos, os próprios norte-americanos. Agora, se o avião da Embraer é bom, ele é vendido, né? Não aí apenas não a SkyWest, mas a Embraer já tem uma encomenda de mais 181 aeronaves para os Estados Unidos que ela já está fabricando e que provavelmente com o tarifaço já iam chegar lá nos Estados Unidos com um preço mais alto. Ainda tem uma outra questão, pegando somente o cenário aeronáutico no caso. Não é somente na sede da Embraer em São José dos Campos que está a linha de montagem dessas aeronaves. Parte da montagem desses aviões é feita lá nos Estados Unidos. Então, são fábricas lá nos Estados Unidos que empregam norte-americanos que recebem salários nos Estados Unidos e consomem o valor desses salários nos Estados Unidos. Se houvesse uma medida do governo norte-americano que comprometesse essas empresas, essas fábricas lá nos Estados Unidos, isso poderia vir a provocar o quê? Desemprego lá nos Estados Unidos, efeitos na economia dos Estados Unidos. E não é por outra razão que a área aeronáutica acabou sendo uma das exceções nessa lista do tarifaço. Como é a mesma razão para as outras quase 700 exceções que há ali, caso, por exemplo, do suco de laranja, da laranja em todas as suas etapas ali de produção, porque aquilo também envolve cadeias de produção que também envolvem várias famílias, várias pessoas, vários cidadãos dos Estados Unidos, consumidores e trabalhadores. Então, esse trabalho ali de agregação desses empresários brasileiros e norte-americanos para pressionar o governo dos Estados Unidos e fazer com que essa lista fosse desidratada em quase 700 produtos, esse trabalho foi muito feito pelo Geraldo Alckmin, que, como ele disse, a especialidade dele é anestesia. Geraldo Alckmin é um médico de formação, um médico anestesista, e ele então na política e na economia acabou aplicando esses seus conceitos de anestesia para fazer com que a dor do tarifaço doesse menos aqui para nós brasileiros e também lá para os cidadãos dos Estados Unidos. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo
para trazer para você análise e informações como essas. E aí, pedindo seu comentário, o que você acha disso tudo? Qual a sua opinião sobre esse trabalho de Geraldo Alckmin nesse processo e quais os efeitos que você acha que isso vai ter para o futuro da política brasileira? Comenta aí, a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana para você. Muito obrigado e até a próxima.